Olá, tudo bem? Vamos para mais uma meditação de hoje. Hoje o tema de hoje vai ser sobre o segredo para ser feliz para sempre. Quem não quer ser feliz, né, irmão? Agora no mundo que nós estamos vivendo, um mundo contaminado com o pecado, então é difícil. Porque nós não vamos ser felizes completamente nesse mundo que nós estamos, porque esse mundo entrou o pecado e contaminou a humanidade todinha. Mas um dia nós vamos ser felizes para sempre, na mansão celestial que Deus preparou para cada um de nós. Amém? Diz assim: talvez para muitos a expressão salvação não seja algo muito comum. Você pode pensar, eu preciso ser salvo do quê? Do que eu preciso ser salvo, né? Quando olhamos ao redor, podemos encontrar a resposta da injustiça, violência, crime, doença, sofrimento, tristeza, como várias outras coisas, né? Como nós estamos vivendo numa situação hoje de pandemia, né, com uma doença dessa aí, como é que nós podemos ser felizes ver um ente querido nosso doente num hospital sem poder visitar ele, só tendo informação através de telefone, e que angústia não acontece na vida das pessoas. Então esse mundo vai ter fim, essa doença vai ter fim, esse sofrimento vai ter fim, em nome de Jesus, um dia. Então por isso que nós vamos ser felizes para sempre. Amém? Diz aqui, como podemos sobreviver a tudo isso? Quem poderá nos salvar deste mundo tão mau, com seus efeitos tão arrasadores? Há alguém que pode nos salvar, sim. Quem? Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, né? Nós somos salvos só em Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e o homem, só Jesus Cristo. E diz aqui, a Bíblia, a carta de amor de Deus para nós, afirma que em seu grande amor, Deus providenciou um plano para que podemos ser salvos e ser libertos desta terrível consequência do mal do mundo em que vivemos. Nós vamos ser, se Deus quiser, nós vamos ser, porque Deus veio fazer isso para nós. E diz aqui, Jesus morreu para recebermos a vida eterna, para que nós possamos receber essa vida eterna que Deus preparou para cada um de nós. Cristo foi tratado como nós merecemos, para que pudéssemos receber tratamento a quem ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fosse justificado por sua justiça, na qual não temos parte. Sofreu a morte que nos cabe, para que recebemos a vida que pertence a ele. Então Jesus sofreu no nosso lugar, para que nós possamos ser salvos. Irmão, aqui tem um verso em João. O que foi que Jesus fez para nós? João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: o que Deus fez para salvar nós? Aí João ele escreve lá em 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, Deus deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. E diz aqui, como Jesus descreveu a sua missão. Veja, lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Então, irmão, muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu não tenho mais jeito, eu sou pecador, eu sou miserável. Mas não pode dizer isso aí. Não, você está anulando o que Jesus fez por você. E o ministério de Jesus foi buscar e salvar os perdidos. Então, quando aquela pessoa se arrepende de coração, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, essa pessoa é salva. Então, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E diz aqui mais, Jesus cometeu algum pecado? Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus ele foi tentado, você vê que Satanás ele fez de tudo para derrubar Jesus Cristo, mas ele não conseguiu. Ele foi tentado, mas não conseguiu. E lá em 2 Coríntios fala que não existe pecado, não existe tentação que não seja humana, que nós não possa resistir. Então, muitas vezes, irmão, Deus só dá um peso, só faz alguma coisa para nós quando nós podemos resistir. E Deus só faz o que nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer, Deus faz. O que nós não podemos fazer, Deus faz por nós. Certo?
Mas o que nós podemos fazer, então, entre a parte divina e a parte humana. A parte humana tem que ser eu. Muitas pessoas dizem, eu quero parar de fumar, eu quero parar de beber. Mas, peraí, quem tem que fazer essa parte aí é quem? Quem tem que fazer isso aí? É Deus? Não, é você que tem que anular a bebida. Ninguém pega um copo de cachaça e coloca na sua boca. Você vai lá, se você não tiver a força de vontade de tirar esse copo da sua mão, você vai permanecer bebendo sempre. Então, e depois diz, Deus me entende. Deus não entende, Deus quer o melhor para você. Toda recomendação, tudo que Deus quer para a sua salvação está aqui, na palavra de Deus. Então pode ter certeza que o maior interessado da sua salvação é Jesus Cristo, é Deus que fez cada um de nós. E diz aqui, como Jesus pagou a dívida do homem. Lá em Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus fez tudo isso por nós. E diz aqui, que ato assegurou nossa salvação? Coríntios capítulo 15, versículo do 20 ao 22 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim em Adão todos morreram, assim também todos serão vivos em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? E diz, o que devemos fazer para ser salvo? Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, quem crê e for batizado, será salvo. Quem porém não crê, será condenado. Então, primeiramente, nós temos que crer, acreditar, né? Não crer feito o inimigo, ele crê. Crer que até treme, mas o crer é você crer e obedecer a Deus, que ele morreu por cada um de nós. Agora, olha só, qual é a consequência final do pecado, né, de tudo isso aí? Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas tem uma promessa que diz que a salvação está na mão de cada um de nós, porque Cristo morreu por nós. Quando nós lemos lá em João capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Deu seu filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então que nós temos a certeza, irmão, de nós viver uma vida eterna. E para nós ser felizes para sempre, como a Bíblia diz e Jesus prometeu para cada um de nós. Então essa é a meditação de hoje, que Deus abençoe cada um de vocês. Se assine no canal, dê seu like, dê seu joinha, para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Então nós pedimos isso aí para vocês, para que vocês possam compartilhar essa bênção. Se você está gostando, mande para outra pessoa, mande para o seu vizinho, mande para os seus parentes, para que Deus possa abençoar você e me abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque Jesus veio para morrer por cada um de nós, para dar salvação, e para que nós sejamos felizes para sempre, viver uma eternidade de felicidade, tomando banho naquelas águas cristalinas que Deus preparou para nós, comendo daquelas frutas maravilhosas que está lá no Jardim do Éden, como Ele prometeu lá para Adão e Eva, que esse jardim está preparado para cada um de nós, que nós possamos se encontrar cada dia com o nosso Senhor Jesus Cristo, no pôr do sol. Jesus vem se encontrar com cada um de nós para que nós possamos estar com Ele todos os dias. Esse é o maior desejo de cada um de nós, meu Senhor. E o que Deus tem preparado para cada um de nós não temos, a nossa mente finita não tem capacidade de entender. Mas nós sabemos que quando nós chegar lá, nós vamos entender tudo que Jesus fez por nós e nós vamos agradecer. E a coroa da vida que nós vamos receber vai ser depositada no pé dele, porque nós não temos mérito nenhum pela nossa salvação, mas Jesus morreu por cada nós, então aquele que crê será salvo, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, esse é meu pedido, meu agradecimento, em nome de Jesus, amém.